Meu nome é Carlos e eu faço parte da União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Campinas. Dando continuidade ao projeto, hoje falaremos do capítulo 1 da primeira parte de O Céu e o Inferno ou Justiça Divina segundo o Espiritismo. Capítulo 1, O Porvir e o Nada. E aqui, Allan Kardec já lança a base de uma série de reflexões que vão perdurar durante toda a obra. O que estamos fazendo aqui? Pensamos, sentimos, convivemos, criamos laços? E o que acontecerá depois da vida corporal? Existe uma continuidade ou é o nada? Então aqui já temos a chance de pensar num raciocínio também de Kardec que se recebermos a informação que daqui a um mês o mundo acabará, não sobreviverá ninguém, continuaremos desenvolvendo as nossas tarefas, o nosso trabalho, tendo boas ações, ou partiremos para o desespero, para a maldade, para ações violentas? Essa questão da continuidade ou não começa a responder um pouco dessas questões. Porque aquele que acredita unicamente nas questões materiais, tanto aquele que cometeu apenas atos irregulares e desequilibrou a maldade, terá a mesma recompensa daquele que se esforçou, daquele que tentou, aquele que empreendeu esforços para ser alguém melhor. Como não há consequência, aquele que foi bom ou aquele que foi ruim, aquele que foi caridoso ou egoísta tem o mesmo resultado, ou seja, perde a individualidade. E essa ideia é tirar a esperança de todos os seres. Porque queremos uma continuidade, desejamos essa continuidade, só não sabemos como ela é. Mas há um segundo ponto de vista de algumas pessoas da teoria do todo universal, em que temos um princípio, mas a partir do fim da vida corporal, voltamos para esse todo, como uma gota voltando ao oceano. Essa ideia também é um pouco desesperadora, porque tivemos um início, podemos nos desenvolver aqui bem ou mal, mas perderemos a individualidade também, porque voltaremos para esse todo. E aqui é uma questão importantíssima para pensarmos. Se viermos desse todo que é perfeito, como explicar as diferenças, algumas pessoas boas, algumas pessoas com tendências desagradáveis, algumas pessoas caridosas e outras ainda egoístas? Não há como explicar. Então, essa teoria também perde um pouco sentido. Uma outra teoria é de que, literalmente, Deus é espírito e matéria. Nós viemos dele, mas a causa da existência de Deus é a soma da nossa existência. E voltaremos também para essa espécie de todo, perdendo um pouco da consciência. Deus seria causa e consequência, o que perde o sentido. Em qualquer uma dessas ideias, perdendo-se a individualidade, não há esperança, porque não haveria motivos para tentarmos ser pessoas e espíritos melhores. Não haveria necessidade de pensarmos a conviver melhor com o semelhante. Porque não teria causa e uma consequência real. E há uma importância fundamental nesse sentido, porque Kardec chama a atenção que não poderemos implantar a desesperança nos outros. Ele diz textualmente: somos livres na escolha das nossas crenças. Podemos crer em alguma coisa ou em nada crer. Mas aqueles que procuram fazer prevalecer no espírito das massas, na juventude principalmente, a negação do futuro, apoiando-se na autoridade do seu saber e no ascendente de sua posição, semeiam na sociedade germes de perturbação e dissolução, incorrendo em grande responsabilidade. Então, aqueles que plantam essa ideia do materialismo ou da não continuidade podem criar dissoluções ou desesperança e serão responsáveis por isso. Em contrapartida, temos as ideias religiosas, que a diferença entre elas é como elas acreditam essa continuidade, essa consequência. Mas elas já começam a encontrar esse ponto em comum que é essa continuidade. E aqui, por mais que algumas acreditem de formas diferentes, não perde-se a individualidade, isso já é um ponto fundamental. Há essa continuidade, há essa individualidade. A diferença agora para o Espiritismo é que ele explica de uma maneira desenvolvendo raciocínios e tudo mais, como sendo uma fé raciocinada, ele explica como tudo isso se dá. Não só estarmos aqui, mas a continuidade e as vidas anteriores. Ele já lança esse princípio. Mas aqui nós vamos estudar ao longo da obra questões como essas que o Espiritismo nos proporciona. Mas já temos um ponto principal. A convergência de que os pontos de vista religiosos já dão essa possibilidade de consequência e individualidade. Já é fundamental. Que possamos começar a pensar sobre isso
estudando esse capítulo de forma completa, mas pensando sobre isso, para termos mais esperança e não descrença. Muito obrigado e até breve.